Bem-vindos a Investir Eu Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou fazer um super resumo da Alupar. Se tu ficar até o final, tu vai sair desse vídeo conhecendo a empresa e já tendo uma visão de futuro dela. E no final do vídeo eu faço uma rápida comparação com a Taesa, que eu acho que ela é mais conhecida e eu tenho certeza que vocês vão achar bem legal. Lembrando que esse aqui é um vídeo educacional, não é recomendação de investimentos. Por favor, não saia investindo só porque tu está vendo essa apresentação. Tu tem que aprender a tomar as tuas próprias decisões. Vamos aqui para a apresentação, o resumo da Alupar. Então, a Alupar ela tem basicamente dois grandes segmentos, o segmento de geração e de transmissão de energia. Ela é uma empresa do setor elétrico. Então aqui a gente pode ver a evolução em quilômetros das linhas de transmissão da Alupar. A gente pode ver que ela tem um crescimento esperado nos próximos anos. E como é que funciona essas linhas de transmissão? Como é que funciona o segmento de transmissão em energia elétrica? Como é que as empresas são remuneradas? Bom, basicamente é um leilão reverso. O governo diz, olha, eu preciso que tenha energia chegando do ponto A até o ponto B e eu estou disposto a pagar, sei lá, 100 milhões por ano para quem fizer isso. E aí vai poder usufruir dessa receita por 30 anos. O prazo de concessão é 30 anos, já contando o prazo que a empresa tem para construir toda a estrutura necessária para fazer aquilo ali acontecer. E as empresas, elas participam desse leilão, só que em vez de elas ofertarem o lance maior, elas ofertam o lance menor. Então a empresa que aceitar fazer aquele projeto e aceitar receber a menor receita, a menor RAP, receita anual permitida, ela geralmente é a vencedora do leilão. Então, simplificando, é assim que funciona o setor de transmissão. A gente pode ver aqui que tem três categorias de concessões. A categoria 1 já não é muito comum. O que é mais comum de tu encontrar é categorias 2 e 3. E o que é a diferença? A categoria 2 foi leilões que fizeram ali entre 1999 e 2006. E ela geralmente é reajustada ou pelo GPM ou pelo IPCA, mas a característica principal dela é que no 16º ano, aquela receita anual permitida que a empresa tem direito a ganhar, ela cai pela metade. Então é muito importante tu ficar de olho para ver como é que vai ser a evolução das receitas da empresa que tu investe. Já as concessões da categoria 3, elas não sofrem essa queda de 50% e elas são reajustadas anualmente pelo IPCA e também tem uma revisão tarifária que acontece nos anos 5, 10 e 15 da concessão. Então essas são as principais diferenças entre uma categoria e outra e é importante tu conhecer. E como eu disse, a Alupar também trabalha no setor de geração de energia, então a empresa ela é remunerada pela quantidade de energia que ela gera e vende no mercado. E a gente pode ver que ela vem aumentando a capacidade de geração de energia ao longo dos anos. Mas como a gente pode ver nessa tabela aqui, o setor de transmissão dentro da Alupar, ele tomou conta. Tanto que em 2020, praticamente 93% da receita líquida da empresa veio desse segmento. Então, o segmento de geração de energia, que ela trabalha com pequenas hidroelétricas e também energia eólica, a gente pode ver que cada vez mais está perdendo representatividade dentro da empresa. De uma certa forma, pode ser positivo, porque o setor de transmissão ele é muito mais estável, é muito mais previsível. A gente pode ver, por exemplo, a Taesa, que geralmente é a mais conhecida do setor, ela só trabalha com o setor de transmissão e eu acho que todo mundo sabe que ela tem tido excelentes resultados. Então não cai nessa análise mais simplista de que mais é melhor. Então se a empresa tem geração, tem transmissão, tem distribuição, ela é melhor do que uma que só tem transmissão. Não é bem assim. E aqui essa composição acionária da Alupar, a gente tem também as units que são compostas por uma ação ordinária mais duas ações preferenciais. E lembrando que as ações preferenciais da Alupar têm 100% de tag along. Como é que está a dívida da Alupar? Bom, a gente pode ver que a dívida de uma certa forma está controlada. A maior parte da dívida é de longo prazo e a Alupar, por ela ter contratos previsíveis, ela tem uma posição de caixa, equivalentes caixa, bem interessante. Então não parece que dívida vai ser um problema para ela. Isso tão é verdade que ela ganhou notas relativamente boas de agências de avaliação de crédito. Aqui mais uma ideia de como é que está a dívida da Alupar. A gente pode ver que a maior parte do indexador dessa dívida é IPCA. E lembrando que a receita da empresa geralmente também está indexada ou IPCA ou IGPM. E por isso, por mais que a dívida possa talvez aumentar, se a inflação aumentar muito, as suas receitas também vão aumentar provavelmente numa mesma proporção. E aqui a gente pode ver o histórico da construção de linhas de transmissão.
fica evidente que a empresa vem buscando aumentar as suas linhas de transmissão e, por consequência, aumenta a sua receita. E isso aqui é um dado interessante, ó. A ANEEL, que é basicamente o governo que faz aquela concessão e faz aquele leilão e calcula qual é a receita anual permitida, que vai ser o lance inicial do leilão, vamos dizer assim, ela faz um projeto e calcula quais são os custos envolvidos naquela construção. Só que a Alupar e geralmente outras empresas do setor, também não é específico da Alupar, elas conseguem um resultado melhor, porque elas têm um custo na hora de construir menor do que o custo que a ANEEL tinha estimado que seria necessário para implementar aquele projeto. Então elas são mais eficientes, muitas vezes elas acabam entrando com aquela operação antes do prazo previsto, e se elas entram com essa operação antes do prazo previsto, elas têm mais tempo de recebimento de receita anual permitida, que elas só começam a receber a partir do momento que o projeto entra em operação. E aqui está mostrando graficamente que em torno de 15 a 20% de menos custos ela tem na hora de construir, em comparação com o custo que é orçado pela ANEEL. E esse slide aqui é muito importante. Lembra que a gente falou que tem concessões que são da categoria tipo 2, que depois de um certo tempo, depois de 16, no 16º ano, na verdade, elas caem pela metade. Então é importante a gente ver como é que está indo a evolução dessas receitas, porque daqui a pouco está vendo a empresa com uma receita desse tamanho e daqui a pouco, se várias categorias 2 elas acabam no mesmo prazo, pode ter uma queda bem brusca de receita. Então vamos ver como é que está isso hoje. No ciclo operacional 2020-2021, isso aqui é a receita consolidada, porque a Alupar ela tem participação em vários projetos, em vários desses projetos ela não tem 100% do resultado daquele projeto. Então ela tem participações, sei lá, de 20%, 30%, 50%. Então muitas vezes tu vê o resultado consolidado e acha que é gigantesco, mas na verdade o que é da Alupar mesmo é um percentual menor. Então aqui é o que a gente vai se focar no percentual da Alupar. Pode ver que ó, nesse ciclo operacional 2020-2021, somando o que está em operação e o que iria entrar em operação, a gente pode ver que tem 905 milhões de receita anual permitida. E aí aqui vão ter ativos que vão entrar naquele período de queda de 50% de receita, então já está diminuindo aqui, mas em contrapartida tem outros projetos que vão entrar em operação e aí a empresa vai começar a ganhar receita. Isso aqui, se eu não me engano, isso aqui são projetos que ela ganhou leilões ali em 2016, 2017. A gente pode ver ali que para 2023, 2022, no final das contas, mesmo após essa diminuição, a receita da Alupar vai crescer consideravelmente. E aqui está mostrando a mesma coisa, só que com números um pouquinho diferentes. O que está dizendo aqui? Que a Alupar ela tem a opção de comprar a participação delas nessas transmissoras aqui. Então ela pode aumentar o seu percentual de participação e aí se ela fizesse esse exercício de compra, a receita dela já iria para 1 bilhão, a receita da Alupar mesmo. E se tu considerar aqui que vão ter 5 transmissoras que vão entrar em operação e vai ter a queda de 50% de receita daqueles que vão entrar no 16º ano de operação, a Alupar no ano de 2022 para 2023, ela vai ter uma receita anual permitida de 1,4 bilhão. Então, mesmo ela perdendo a receita com a entrada de operações de novas transmissoras, ela vai ter um crescimento expressivo de receitas. E, na verdade, eu trouxe isso da apresentação da Taesa, mas só para a gente ter uma noção do tamanho da Alupar em relação às outras empresas do setor de energia. E aqui ele está considerando as RAPs da categoria 2 e 3, que, como eu falei para vocês, é a maioria das RAPs atualmente existentes. E a parte que não está pintada em azul forte é porque são receitas que ainda não estão sendo recebidas pela empresa porque as operações ainda não entraram em funcionamento, está em fase de construção. Podemos observar que ainda existe uma distância entre a Alupar e as outras empresas do setor, o que pode indicar que tem espaço para um certo crescimento, seja através de operações próprias ou através de aquisições. E ela tem até uma opção de compra em relação à Taesa. Se uma parte da Taesa, a CEMIG, quiser vender, ela tem uma opção de compra para exercer e algumas outras, como já foi relatado na apresentação. E aqui uma curiosidade que eu também tirei do material da Taesa. Teve leilões de energia em 2020 e a gente pode ver que a Taesa não ganhou nenhum. Aqui é o lance que a Taesa deu. Ou seja, ela está oferecendo, nesse aqui, um RAP com deságio de 40%, 43%, e quem ganhou ofereceu um deságio de 63%. E a Alupar, acho que também não ganhou nenhum leilão em 2020, mas como a gente já viu,
a Alupar já está com um caminho bem trilhado nas suas receitas para os próximos anos. Mesmo ela perdendo metade daquela receita em algumas linhas de transmissão, a receita que ela é esperada de receber de outros projetos já compensa e nós podemos ver que vai haver um crescimento. Então, se eu trouxe isso aqui só de curiosidade, não era o foco aqui a gente esmiuçar também a Taesa, mas lembrando o que eu falei lá no início do vídeo, tu tem que ver como está acontecendo o comportamento da evolução das receitas desse tipo de empresa. Porque se tu tiver muitas concessões que vão entrar naquele período de cair metade das receitas, tu pode ser surpreendido por uma queda brutal de receitas. E antes da gente finalizar esse resumo da Alupar, olhando alguns indicadores aqui no site do Status Invest, eu queria pedir para vocês, se tu está gostando desse vídeo, clica ali no botão de curtir e se inscreve no canal. Isso ajuda eu e o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para vocês e ajuda o canal a crescer. E eu ouvi um boato que quem não clicar para se inscrever não vai conseguir atingir a sua liberdade financeira. Foi um boato que eu ouvi por aí. Brincadeiras à parte, muito obrigado pela tua ajuda. Então vamos seguir aqui. Vamos ver o histórico em relação à média do mercado. Já pode ver que o dividend yield está um pouco abaixo da média do mercado. A gente já viu que ela está passando por um período em que ela está fazendo vários investimentos. Tem algumas operações que ainda estão em fase operacional, ou seja, não estão dando receitas, mas estão tendo que ter investimentos por parte da empresa. É esperado que no futuro, se ela diminuir esse ritmo de investimentos que ela fez para crescer as receitas, ela possa pagar maiores dividendos. Até é uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Olha o histórico de crescimento de receitas. Vamos botar aqui no gráfico para ficar melhor. Olha como está o CAGR dela de 5 anos, como está cada vez crescendo mais. E, por consequência, também o histórico de lucros. Quero chamar a atenção para vocês aqui, ó. Olha de 2018 para 2019 como deu um salto. 2020 é um ano atípico, porque começou a pandemia e também o IGPM disparou. E então ele está em patamares muito mais elevados e isso está dando uma remuneração extra para qualquer tipo de empresa que tenha alguma remuneração atrelada pelo IGPM. Mas olha aqui que desde 2018 até 2019 estava tendo um crescimento. Vamos comparar aqui em relação à Taesa. A gente pode ver aqui, ó, que em 2020 ela teve um crescimento bem grande, mas como eu já falei, muito causado por esse aumento do IGPM. Mas de 2018 para 2019 ela não tinha apresentado um crescimento tão expressivo. Os números absolutos dela são maiores que a Alupar, a gente já sabe que ela paga mais dividendos que a Alupar, mas o crescimento que ela vinha apresentando aqui de receitas não estava tão alto como o crescimento que a gente estava vendo no Alupar. Não estou dizendo para tu comprar a Alupar que a Taesa é ruim. Na verdade, eu tenho o oposto na minha carteira, mas só para vocês entenderem o que está acontecendo ultimamente. Olha aqui como é que estava o crescimento de receitas da Taesa. Não estava num ritmo muito acelerado, apesar do último valor aqui ser bem alto, é porque 2020, 2021 está puxando muito essa média. Mas lembrando, o IGPM não vai ficar nesses patamares acima de 20%, 30% para sempre. Então, é esperado que em algum momento esse indicador volte, o que vai causar uma diminuição de receitas de empresas que dependem desse indexador. E vamos olhar aqui para as margens. Então, a gente pode ver que a Alupar ela tem uma margem melhor do que a média do setor, mas ainda é bem menor do que a margem da Taesa. E agora vamos para a comparação final, que eu acredito que a maioria de vocês já sabe, uma comparação de rentabilidade. Alupar e Taesa, e vamos ver o resultado aqui, ó. Resultado de 2 anos. A Taesa dá uma lavada no Alupar. Vamos alongar o prazo. 5 anos. Continua dando uma lavada e 10 anos não vai ficar muito fidedigno porque eles não começam no mesmo momento. Então vamos ficar simplesmente com 5 anos. É evidente aqui, ó, que a Taesa até o momento ela entregou uma valorização muito maior para o seu acionista do que a Alupar. Mas a pergunta que fica: será que isso vai continuar no futuro? Eu confesso que ao fazer esse vídeo para vocês, eu fiquei muito curioso para fazer essa análise também da Taesa, de como é que está indo a evolução das receitas da Taesa, porque eu sei que ela sempre é muito seletiva nos leilões que ela participa, então já faz algum tempo que ela não participa de leilão. Mas em algum momento, se ela não ganhar novas concessões, a receita dela vai diminuir. Então é importante tu ficar ligado nisso quando estiver comparando essas duas empresas. São empresas que estão em estágios diferentes. Tá, mas tu está dizendo que a Alupar é melhor do que a Taesa? Não, não estou dizendo isso. Eu tenho Taesa na minha carteira, já sou um acionista feliz desde 2016, 2017, mas é importante tu ficar acompanhando porque as empresas não permanecem iguais para sempre.
elas mudam e tu tem que avaliar se essas mudanças são positivas ou negativas. E nada te impede de tu ter as duas na tua carteira, se fizer sentido para a tua estratégia de investimentos. Deixa um comentário abaixo o que tu achou desse vídeo ou qual outro tipo de vídeo tu gostaria que eu fizesse por aqui. Lembre-se que investir eu preciso. Um grande abraço e até a próxima.